Oi, tudo bem? Meu povo, hoje vim eu aqui, o meu notebook e a minha água de estimação, saúde, para conversar com vocês sobre 10 livros que explodiram a minha mente e que prometem explodir a sua também. Eu acho. São 10 livros para explodir a sua mente. E são livros, assim, violentos, daqueles que te dão um tapa na cara mesmo. Isso porque, de alguma forma, eles vão questionar a tua ideologia. Pode ser que eles mexam com a tua mente de uma forma tão sutil que você nem vai perceber no momento. Tem livro aqui, por exemplo, que você vai ler inteiro e só vai entender no final. Faz parte. A gente vai tentar uma linearidade nesse vídeo, tá? Explico. Nós vamos tentar começar por temas bem vastos, tipo a criação de tudo, até entrarmos de alguma forma na psique humana. E claro, nós vamos passar por uma crítica a essa ideia de criacionismo. Nós vamos passar por eventos históricos mundiais e brasileiros, tá bom? E olha só, começou a chover. Os livros são tão potentes que até chuva trouxeram pro negócio. Vocês vão ouvir o barulho da chuva, né? Porque não tem como evitar. Falar nisso, deixa eu ver se eu fechei a janela do meu quarto. Devidamente fechada. Mas então, eu vou deixar aqui no box de informações o link de todos esses livros que vou citar neste vídeo. Se você quiser pesquisar ou comprar e ao mesmo tempo ajudar este canal aí com uma pequena porcentagem do valor da compra, sem pagar nada a mais por isso. Agora vamos deixar outra coisa acertada aqui. Eu não vou fazer uma resenha dos livros, tá? Até porque são 10 livros, nem dá. Eu só vou pontuar algumas curiosidades e quais são as questões principais abordadas ali. E aí, se te interessar, tu se joga. Outra coisa, apesar de eu ter lido, sim, todos esses livros, eles não estão aqui comigo. Eu não vou mostrar a versão física para vocês, ou porque deve estar na casa de manhinha, ou porque eu li no Kindle. Enfim, para não me dar muito trabalho de procurar coisa, eu vou deixar a foto deles aqui para vocês verem, tá bom? Acertados? Acertar. Então, bora lá começar essa lista com Frankenstein e sua crítica à criação. Simbora? Bora! Então, Frankenstein foi publicado em 1818 e trabalha aí a questão da responsabilidade na criação. Ele aborda aí a relação do criador com a criatura e tenta nos passar que nem sempre a criação terá consequências positivas. Nós humanos que estamos perdidos aqui na Terra, que o digamos, não é mesmo? Nessa narrativa, Victor Frankenstein criou aí um ser que ao longo da história foi rejeitado socialmente e logo se sentiu assim em profunda solidão. Essa solidão que fez com que a criatura se revoltasse contra seu criador e buscasse aí uma vingança. Acabava causando destruição por onde passava, né? Qualquer semelhança entre o ser humano e o criador ali é mera coincidência, eu acho. Mas nessa obra, Victor Frankenstein, o médico, sai desafiando os limites de tudo, né? Ele desafia o limite da ciência, do conhecimento humano, da criação, do equilíbrio natural das coisas, tudo para criar um ser artificial. E olha, ele sofre as consequências disso, viu? Eu vou parar por aqui, mas sugiro muito que vocês leiam esse livro conjuntamente ao livro Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, porque uma leitura vai auxiliar muito. E ler esses dois livros em conjunto, ou um em seguida do outro mesmo, vai ser uma experiência incrível para você, criatura. De minha parte, eu comparei muito Prometeu, especificamente, Prometeu Acorrentado, a serpente lá do Jardim do Éden. A mesma serpente que provocou o ser humano ao conhecimento e foi castigada pelo resto da vida, essa fábula. Mas enfim, tanto Prometeu Acorrentado quanto Frankenstein trabalham temas como a necessidade da responsabilidade na busca do conhecimento e no desafio aí a ordem estabelecida, né? No caso de Frankenstein especificamente, ele nos faz refletir sobre ética e responsabilidade científica. Ele explora as consequências da rejeição e da solidão. E ainda foi escrito no contexto de perda, porque dizem aí as más línguas que Mary Shelley, que o escreveu, aliás, com 18 aninhos de idade, tinha perdido o primeiro filho quando escreveu esse livro, e estava aí vivendo uma série de perdas pessoais. Então essa obra pode ter sido uma forma de explorar a dor e a angústia emocional aí relacionadas à perda. O segundo livro dessa minha listinha é Caim, de José Saramago. Esse livro narra a jornada de Caim, aquele personagem bíblico que, após matar o seu irmão lá, Abel, é condenado por Deus a viver uma vida errática. A partir disso, o narrador, que é o próprio Caim, começa uma jornada pelos episódios mais interessantes do Antigo Testamento e vai narrando isso pra gente de forma bastante irônica e provocadora.
Pois bem, esse é um livro que trabalha a desconstrução dos mitos religiosos, questiona a justiça divina e nos faz pensar bastante sobre a questão humana. Nesse livro, aliás, Saramago revisita de modo bastante próprio aquele diálogo que Deus teve com Satanás por causa de Jó. Lembra, para quem leu a Bíblia, que Satanás está vindo passear pela terra, me parece, e aí Deus pergunta a ele: viste lá o meu servo Jó? Homem temente, blá 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 blá. Pois é por meio, entre outros episódios desse diálogo, que Saramago vai questionar aí a onipotência e a moralidade divina. Esse livro é muito maravilhoso. E o Evangelho segundo Jesus Cristo também, porque tem a mesma pegada. Então ficam aí essas duas indicações para vocês. Mas aí nós passamos para a terceira indicação dessa listinha, que não é ninguém mais, ninguém menos que O Senhor das Moscas. Esse livro foi publicado em 1954 e narra como um grupo de meninos que caiu numa ilha deserta, lida com a falta de adultos e com a ausência de regras sociais. Eu acredito que a grande questão que esse livro nos traz é a moralidade humana e se ela é intrinsecamente boa ou má. Ele sugere que quando nós deixamos as coisas acontecerem à própria sorte, o ser humano tende a ceder ao caos e a cair aí pro lado da barbárie. Ele trabalha temas como natureza humana e civilização, violência e brutalidade, poder e liderança, uso do medo como ferramenta para usufruto do poder, conflito entre instinto e razão e perda de inocência. É isso. Deixa eu pegar o coisa que tá coisando. Agora nós vamos falar sobre Os Despossuídos, de Ursula K. Le Guin. O livro foi publicado em 1974. E se você é aí um defensor irrestrito de qualquer sistema político ou ideologia, por favor, eu nunca te pedi nada. Leia esse livro de coração aberto. A questão principal, se é que existe questão principal abordada nesse livro, é a possibilidade de se construir uma sociedade verdadeiramente igualitária, não hierarquizada, e a necessidade de se manter um equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade coletiva. Esse é um livro de ficção científica que retrata o intercâmbio entre uma sociedade anarquista e uma sociedade capitalista. E ele trabalha temas como contradições sociopolíticas, ciência e ética, como eu já falei, individualidade e coletivismo, propriedade e recursos naturais, liberdade de expressão e censura, muito bem trabalhado nesse livro, por sinal, igualdade entre gêneros, livre sexualidade. Cara, Ursula K. Le Guin é uma gêmea, só posso dizer isso. Mas vamos para a quinta indicação, que se chama O Processo, do meu querido Kafka. O Processo foi publicado em 1925 e, ao meu ver, ele tem a intenção de te fazer mergulhar numa burocracia opressiva, só pra tu ver como o indivíduo pode ser alienado diante de um sistema legal incompreensível e impessoal. Aqui o personagem, Joseph K., simplesmente é acusado de um crime que ele desconhece. E aí ele se envolve numa luta frustrante para lidar com esse processo. Enquanto isso, ele é engolido por uma rede complexa e opressiva de tribunais, advogados e funcionários burocráticos. Minha gente, depois que eu li esse livro, eu fiquei me perguntando que tipo de crime eu poderia estar cometendo que eu mesma desconheço. Porque a gente vai combinar, né? Que no Brasil o que não falta é lei. Você pode ser enquadrado a qualquer momento por qualquer dessas leis, sem nem saber o motivo. Isso sem falar daquele juridiquês, que na minha visão foi feito para que nós, meros mortais, não tivéssemos mesmo qualquer tipo de acesso à coisa toda, né? Mas enfim, esse livro trata temas como alienação, desumanização do indivíduo e aquele processo de estranhamento com relação ao mundo ao seu redor. O que, aliás, é assunto bem presente nas obras de Kafka, vamos combinar, né? Ele trata também de burocracia e opressão institucional, angústia e uma culpa por algo que você não sabe nem definir o que seja. Ele fala também sobre a falta de controle sobre a nossa própria vida, visto que as regras são obscuras e as autoridades inacessíveis. Ele fala, assim, do absurdo da condição humana também, e trata de autoridade, arbitrariedade e poder. Dizem as más línguas que Kafka trabalhou aí por um longo período numa companhia de seguros, né? Então, de burocracia ele devia entender. Mas, ocupando a sexta posição dessa nossa lista, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, do meu amado Machado de Assis. Como o próprio nome sugere, ou diz explicitamente, esse livro é narrado por um cara aí que já teve o seu passamento para o outro mundo efetivado, né? Brás Cubas narra eventos de sua própria vida que estão alinhados com eventos históricos acontecidos no nosso país. O legal desse livro é que você pode lê-lo como um romance só para saber aí da vida e das peripécias de Brás Cubas, mas se você tiver uma
ligação estreita com a história, você vai perceber como Machado dialoga com o contexto brasileiro do século XIX nessa obra. Acontece que, de forma bastante satírica, Brás Cubas nos apresenta, por meio de sua vida, as questões políticas, sociais e culturais mais relevantes de uma época, da sua época. No caso, daquela época brasileira. E essas questões são a abolição da escravatura, modernização da urbanização, crise do império e transição para a república, crítica à elite e à estrutura social. E eu falei mais sobre ele nesse vídeo aqui, de leituras de 2023, que eu vou deixar nos cards, em um desses lados. Mas sério, leiam esse livro com algum artigo acadêmico, que vocês vão perceber o tamanho da genialidade de Machado de Assis. Porque eu não tô conseguindo passar isso pra frente. Gente, só um parêntese aqui. Eu tô enumerando de 1 a 10, mas isso não quer dizer que o livro ocupe qualquer dessas posições na minha preferência, não, tá? É porque só pra mim foi mais fácil enumerar dessa forma, desse jeito. Combinado? Em 7ª posição, nós temos aqui Lavoura Arcaica e sua crítica à família tradicional brasileira. Foi publicado em 1975 e eu acho que ele nasceu assim, direto das vísceras de Raduan. Mas não me entendam mal não, viu? É no sentido dele ser visceral mesmo. Na época que eu li, eu fiz um vídeo só sobre ele, que até hoje suscita comentários. Comentários assim, agoniados sobre o livro. Vou deixar esse vídeo aqui também nos cards para vocês darem uma olhada. Então, a família é o tema principal debatido nessa obra. Mas não qualquer família, meus amigos. Eu tô falando daquele tipo familiar agrário e patriarcal que se recusa a se modificar conforme o tempo vai passando e cai mesmo naquele sistema engessado e arcaico, sabe? Pois bem, esse livro vai trazer todo o caos emocional presente nesse tipo de família. O que chama atenção para esse livro é a forma poética como ele foi escrito. Além dele tratar temas bem interessantes também, como repressão sexual e tabu, conflito de geração, angústia, solidão, conflitos interiores. Enfim, visceral, meu povo. Visceral. Vamos para o 8º de nossa lista, que é Isso um Homem? De Primo Levi. Esse livro é um relato pessoal do Primo Levi e ele foi publicado em 1947. Aqui, Primo Levi fala das atrocidades que ele não só sofreu, como também presenciou nos campos de concentração. Ele fala também da luta pela sobrevivência e das consequências físicas e psicológicas disso tudo. Esse é considerado um dos relatos mais importantes sobre o Holocausto. Ele desperta uma reflexão profunda acerca dos limites da humanidade. E quando eu falo em humanidade, eu quero dizer aquele sentimento de compaixão, de solidariedade que a gente tem pelos nossos semelhantes, sabe? Pois bem, ele nos faz refletir como esse limite de humanidade pode ser rompido, às vezes bem facilmente, bastando que para isso se ofereçam privilégios mínimos, como a possibilidade de sobrevivência, ainda que em condições bem adversas. Primo Levi falou uma coisa nesse livro que chama bastante atenção, porque a gente vê muito por aí, em maior ou menor grau. Às vezes, quando se dá a um indivíduo o comando de um grupo de pessoas, um grupo de infelizes, e esse indivíduo tem direito de vida ou morte sobre esse grupo, ele muitas vezes será tirânico, entre outros motivos, porque ele pensa que se ele não for tirânico bastante, outra pessoa será por ele. E essa outra pessoa, sendo mais cruel, pode ser considerada mais adequada que ele. E outro motivo é que esse indivíduo que está no comando, muitas vezes se satisfaz em descontar no subordinado a ofensa que ele recebe do próprio chefe. É por isso que muitas vezes os próprios judeus iam contra seus semelhantes num campo de concentração. Cara, esse livro é... Eu não sei o que ele é não, mas eu sei que todo mundo devia ler. Pra ver se a gente não repete esses certos atos, sabe? Como eu disse, em maior ou menor escala. Leia, apenas leia. Mas bora, que a gente tá terminando. A 9ª colocação nessa nossa lista é o Clube da Luta, de Chuck Palahniuk. Esse livro foi publicado em 1996 e ele é narrado por um homem desiludido com a sociedade consumista em que vive. Esse cara tá com um tédio tão grande na vida dele que ele vai procurar escapar disso de alguma forma. E aí ele acaba criando um clube de luta. Aí esse clube acaba atraindo outros homens que estão na mesma situação dele, descontentes e tentando fugir do tédio. Mas além disso, esses caras buscam também expressar, por meio da luta, sua masculinidade e procuram aí encontrar um senso de identidade. Acontece que à medida que esse clube vai se desenrolando, a coisa vai ficando tão violenta que o protagonista vai caindo aí no caos e na autodestruição mesmo. Mas eu acho que o que explode mesmo a mente das pessoas nesse livro é a forma como você é conduzida na história. Porque
Porque ao longo da leitura você não vai entendendo porcaria nenhuma do que você lê, até que você chega ao final e entende tudo. Mas enfim, além de criticar o consumismo, os temas tratados aqui são masculinidade tóxica, alienação e descontentamento, identidade e dualidade e identidade fragmentada. Eu não posso falar mais nada sobre ele, porque qualquer coisa seria spoiler a partir disso. Mas deem uma chance. Esse livro é muito bom. Eu não queria colocar ele nessa lista, para ser bem sincera, porque faz muito tempo que li e eu não consegui assistir novamente ao filme, para, né, ter um embasamento mais aprofundado sobre ele. Mas eu lembro que minha experiência de leitura foi, assim, extraordinária e louca. Mas por falar em extraordinário e louco, a 10ª colocação de nossa lista está com A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Esse é um livro autobiográfico publicado em 1963. Essa história é centrada numa mulher, uma protagonista, que tem lá suas ambições e talentos, até que se vê às voltas com sua saúde mental. Aqui, Esther, que é a protagonista, narra sua vida durante um verão em Nova York, em que ela está participando de um programa de estágio numa revista renomada. Apesar da ambição, ao invés de ela se sentir feliz e satisfeita e realizada em participar dessa revista, né, em ser integrante ali da equipe, ela se vê presa numa redoma de pressões sociais, expectativas culturais, pressão interna. À medida que essa narrativa avança, Esther vai mergulhando no estado de depressão e ansiedade e desespero. E a gente vai mergulhando junto com ela. O diferencial desse livro é que ele tem uma prosa poética e um estilo narrativo confessional. Isso nos faz entrar na mente da personagem e compartilhar de suas lutas internas. E esse é o problema. Acontece que essa narração se dá de forma tão suave que a gente vai caindo no colapso psicológico da personagem sem nem perceber. E isso porque ela vai caindo no colapso nervoso, ela mesma, sem perceber. E como a gente só olha o mundo que a rodeia a partir do ponto de vista dela, o negócio fica complicado, porque ela leva a gente nessa bad trip. Sylvia Plath aborda nesse livro temas como saúde mental, pressões sociais, identidade feminina e a busca por autenticidade numa sociedade opressiva. Essa é uma leitura muito fácil, sabe? Realmente fácil. Tão fácil que chega a ser difícil. Socorro. A memória do meu celular. Tem 3 minutos agora pra terminar de falar com vocês. Gente, vim eu aqui do futuro, só porque meu celular tava com a memória muito cheia ontem e deu uma travada bem na hora de fechar a nossa conversa sobre A Redoma de Vidro. Então, o que eu queria dizer é que eu conheci esse livro por meio de Tati Feltrin, e ela falou, foi aliás o que ela falou que me fez ficar curiosa a respeito do livro, que a gente precisava ter um certo cuidado, principalmente quem tinha tendência à depressão, sobre em que momento de nossas vidas nós leríamos aquele livro. Então, eu achei isso muito curioso e comprei e li. Né? Das curiosidades humanas. E aí, eu lembro que na época em que eu estava lendo, uma amiga minha me perguntou o que eu estava achando e eu falei para ela, tranquilo, não acho que é essas coisas, não. Mas aí, quando terminei o livro, eu tive uma experiência pontual que eu atribuo, sim, àquela leitura, não por questão de magia, sabe? Mas sim porque nossa mente, eu acredito que seja muito frágil e se deixe levar facilmente. Se deixe magnetizar ou manipular, enfim. Eu acredito que nossa mente seja muito frágil nesse sentido. Então, eu acho que é um livro, sim, que a gente precisa ter certo cuidado, porque mesmo que não percebamos, rolam, sim, certos gatilhos ali. Tá pronto. Agora sim, podemos encerrar o vídeo, né? Agora é a sua vez. Me diga aí qual livro que você leu e explodiu sua mente, mudou sua visão de mundo, ou mesmo que não tenha mudado, você achou assim que tipo, abriu seus olhos para alguma coisa. Me conta de 1, 2, 10 livros. Eu vou querer saber de verdade, tá? Eu quero pesquisar, eu adoro essas listas, adoro essas coisas. Me falem aí se vocês querem que eu traga outras listas de livros para vocês, ou de filmes, enfim, com temas específicos, tá bom? Se tu chegou até aqui, não esquece de dar aquele like para fortalecer a nossa amizade e também para ajudar este canal, né, que a gente precisa. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia. E é isso. Beijo pra tu.
Vou. Mas eu vou demorar aqui.